Ok. Então, eu sou Antônio Neri Filho. Eu quero pedir desculpas por este delay no início. Vocês viram que nós estamos aqui em ajustamentos. Nós estamos inaugurando hoje uma série de lives que serão mensais na Escola de Saúde Pública de Salvador. Ao meu lado, vocês veem esta moça de blusa, eu diria laranja, é a Alessandra Tranquilli. A Alessandra Tranquilli, eu direi a vocês quem ela é psicóloga, ela é mestre em saúde comunitária, coordenadora da residência multiprofissional em saúde mental da Escola de Saúde Pública de Salvador. E, ao seu lado, a Alessandra Nogueira, que é psicóloga, mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal de Minas Gerais, e ela é apoiadora pedagógica da residência multiprofissional em saúde mental da Escola de Saúde Pública de Salvador. Nós somos a equipe responsável por esta série de lives que nós faremos mensalmente. Eu quero pedir desculpas que o nosso braço direito e esquerdo, o Ivan, que estava aqui organizando toda essa tecnologia, que é uma mágica extraordinária, talvez uma das melhores coisas que aconteceu durante essa pandemia, foi toda essa competência que nós adquirimos de fazer essas transmissões. Ele está no suporte técnico e eu quero depois, se ele puder aparecer aqui, para que vocês o conheçam. E eu pediria agora ao diretor da Escola de Saúde Pública de Salvador, que eu vou brevemente apresentar, que é o Diego Edington, que é gerente da Escola de Saúde Pública de Salvador. Ele é mestre em Direito Público pela UFBA, especialista em políticas públicas. Tem muitos outros títulos que, posteriormente, progressivamente, nós vamos anunciar. E, em seguida, vai nos dizer duas palavras ou três nessa abertura. A minha diretora, Ana Laura Curso, porque eu tenho dois diretores, Diego Edson de um lado e Ana Laura do outro. Então, eu sou bipolar. Tenho dois polos. Não quer dizer que eu seja doente, mas eu tenho dois polos. Então, Ana Laura Cursi, diretora da atenção especializada à saúde e é psicóloga também, nossa colega na saúde mental. Então, Diego, seus 2 minutos, depois Ana Laura, e em seguida eu apresentarei a professora Camila Vasconcelos, que vai nos falar hoje a partir da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Então, caro diretor, e depois Laura. Obrigado, professor Antônio Nério. Uma honra estar aqui hoje. Gostaria de saudar aqui a todas as demais presentes, minhas colegas de Secretaria de Saúde Pública, Ana Laura, Alessandras, né, Tranquilli e Nogueira, bem como a nossa convidada especial, a doutora Camila Vasconcelos. Seja muito bem-vinda, tá? Para mim é uma honra muito grande poder ter essa fala aqui em nome da Escola de Saúde Pública, porque é um tema interessantíssimo, desde que o professor Nery apresenta para a gente, o professor Nery, a professora Alessandra, né, a equipe, apresenta para a gente essa proposta, é algo que já desperta os olhos, né, porque falar sobre bioética, falar sobre Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que é o tema, né, seus fundamentos e sua aplicabilidade na prática profissional, é muito importante porque a gente tem como ponto de partida os direitos humanos e a própria dignidade da pessoa humana, que é um dos principais princípios, digamos assim, do nosso ordenamento jurídico e da nossa própria Constituição Federal. Então, falar sob essa perspectiva é algo que realmente tem muito assunto aí, e pensando na prática profissional da área da saúde, abre um leque incrível. Então, eu gostaria de desejar boas-vindas, desejar boa sorte, dizer que a Escola de Saúde Pública está aqui para apoiar não só esse, mas como outros projetos. Professora Camila, você ainda não conhece nossa unidade, não sei, mas sinta-se convidada também a conhecer aqui as nossas unidades, nossas estruturas, né? A gente está aqui para apoiar, né, e produzir conhecimento e trabalhar com ações educacionais sempre. E só dizer que a ESPES, como nós nos chamamos, né, a nossa sigla, a gente reafirma nosso compromisso
com a ação educacional, com a formação do servidor, da servidora, enfim, com a qualificação permanente dos profissionais de saúde como um todo. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Estarei aqui atento a cada palavra que for dita, a cada discussão, porque eu tenho certeza que tem muito a agregar. Obrigado, Diego. Minha diretora, Ana Laura. Você está no mudo, professor. Desculpe. Isso vai acontecer várias vezes. Eu desligo aqui para não atrapalhar e começo a falar. Mas isso faz parte. Então, minha caríssima diretora Ana Laura. Bom dia, professores. Saudar meus colegas de Secretaria Municipal de Saúde que estão aqui nessa live e também os que nos assistem. Dizer que me honra como diretora de atenção especializada do município de Salvador, mas sobretudo como servidora pública que sou, poder, junto com minha equipe, abraçar uma iniciativa como essa. Desde que o professor me buscou, a gente tem procurado fomentar esses espaços de troca, e eu acho que o tema é muito bem-vindo, sobretudo porque a declaração de bioética, a própria interseção disso com os direitos humanos é tão vasto e é tão importante no momento em que as relações estão tão tensionadas, em que as nossas perspectivas individuais nos trazem tantos enfrentamentos no dia a dia. Eu acho que discutir sobre esse campo que tem uma interseção tão interessante entre dignidade humana e justiça laboral, né, que vai falar um pouco desse campo ético e de como isso dá contorno ao nosso processo de trabalho, a maneira como essas decisões institucionais, a maneira como as desigualdades e os impactos diretos disso sobre os nossos corpos, sobre as nossas vidas, sobre a nossa atuação profissional, e do quanto isso fala do nosso compromisso e do quanto isso nos acende para um debate a respeito da promoção de um cuidado mais atento, mais justo, mais equilibrado, mais equitativo, para que a gente possa fortalecer o Sistema Único de Saúde no lugar que ele merece estar. Eu acho que essa live é um presente, né, da escola, da Secretaria Municipal, para os nossos servidores e para os que nos assistem, porque a nossa possibilidade de ventilar o que nós vamos dividir aqui é muito grande. Então, professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, e eu espero que seja um prazeroso para quem vai nos ouvir, assim como está sendo para mim nesse espaço poder dar boas-vindas a vocês para esse trabalho. Obrigado, Ana Laura. Eu fico felicíssimo de estar aqui com as duas Alessandras e ter essa participação do meu gerente Diego e da minha diretora. Eu tenho também um prazer imenso, eu devo dizer inicialmente, de iniciar essa atividade na Escola de Saúde Pública com a parceria da sua direção, Ana Laura, de ter Camila Vasconcelos. Camila é uma amiga, é uma colega, eu não diria que foi uma ex-aluna, para ela não ficar dizendo depois que ela inventa umas coisas, mas Camila é advogada, eu queria apresentá-la. Ela é mestre e doutora em bioética, ela é professora da Faculdade de Medicina da UFBA, onde eu me aposentei, e ela trabalha no eixo ético-humanístico no Departamento de Medicina Preventiva e Social. É coordenadora da pós-graduação em Direito Médico da Saúde, Bioética, isto na Faculdade Baiana de Direito. E hoje, inaugurando esta série de atividades, que todo mês nós vamos fazer uma live, e que terá sempre como título geral Bioética e Saúde, a ética do cuidado em saúde. E Camila inaugura hoje essa atividade com o tema A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, Fundamentos e Aplicabilidade na Prática Profissional, que eu coloquei entre parênteses, na saúde. Então, Camila, obrigadíssima por sua disponibilidade. Eu tenho certeza que nós teremos um tempo extraordinário de trabalho, de escuta, do que você vai nos aportar.
Então, com você, a palavra. Olha, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz em ouvir os dizeres iniciais a respeito da honra da discussão a respeito desse assunto. Fui muito bem recebida e fico muito feliz também por fazer parte desse momento, que é um momento que inicia uma trajetória fundamental, porque discutir bioética entre profissionais de saúde é necessário. Não é um ponto a mais que se pode colocar como um adendo, que porventura pode tornar as coisas um pouco mais fáceis. Hoje é um ponto necessário. E é justamente sobre essa necessidade que eu acho que a gente pode discutir um pouco mais aqui. Quero parabenizar, portanto, a Escola de Saúde Pública de Salvador, porque ao reconhecer a importância da bioética para discutir questões de saúde pública, isso significa que há uma possibilidade de se pensar políticas que vão promover modificações estruturais. Quando a gente pensa na bioética, estamos já no início, nessa construção ou na modificação do que eventualmente precisa ser feito para valorizar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas em geral, todas elas que têm o direito à saúde como algo extremamente necessário. Então, o que eu queria também, já nesse início, dizer a importância de nós termos, na formação de profissionais de saúde, até mesmo do ponto de vista acadêmico, questões voltadas à bioética, né? E aí eu preciso, assim como o professor Antônio Neri Filho fez no início, eu preciso também falar sobre a importância dos esforços dele em trazer isso para as graduações em saúde, de maneira formal, sobretudo na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, no âmbito do eixo ético-humanístico, que é onde hoje eu atuo como docente, mas também estimular em diversos outros cursos pensarmos bioética. E tenho uma grande honra acho que vou dizer sim, que fui aluna dele, porque eu nunca cursei medicina, mas eu acho que eu cursei um estágio necessário na docência, estando ao lado dele por tanto tempo, e continuando ao lado dele. Inclusive, foi ao lado dele que estive no último congresso, e já estou falando sobre o assunto aqui, porque pensar nas situações da prática também tem a ver com o corroborado que a gente pensa como necessário na teoria. Nós dois estivemos no último congresso da Rede Latino-Americana de Bioética, em que nós tivemos, portanto, países que compõem a América Latina discutindo a importância da bioética no âmbito da saúde. E lá nós percebemos o quanto necessário era nós atentarmos para os princípios que antecedem as regras, para que depois as regras possam respeitar os direitos que vão ser ali elaborados. Então, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, ou todos nós, porque, por exemplo, até mesmo inteligência artificial foi um tema que a gente discutiu muito, e recai sobre todos nós, estamos todos, inclusive, reféns da tecnologia, tivemos esse começo e tal, mas é um ato de estarmos reféns, eu acho que de maneira positiva, porque olha que importante nós estarmos juntos aqui, cada qual em seu lugar, falando sobre um assunto que vai poder depois reverberar na rede, não é? E outras pessoas assistirem assim que possível. Então, olha só, fazendo esse esteio inicial, eu queria, antes de falar exatamente da Declaração Universal e explicar o que ela significa, dizer muito rapidamente o que significa a bioética. E é muito rapidamente mesmo. Porque se nós formos tecer a teoria, nós vamos ter que ir um pouquinho para a história. E a história faz a gente se demorar um pouco. Mas eu tenho certeza que dizendo coisas pontuais, todos vão se lembrar do que já sabem da história, para que a gente possa pensar aqui na importância desse assunto. Então, por exemplo, todos nós somos capazes de pensar nas pesquisas feitas com seres humanos de maneira absurda. Todos nós somos capazes de pensar na maneira como até hoje nós temos pessoas em vulnerabilidade acessando muito menos os cuidados em saúde, na assistência direta, não só em pesquisa, do que pessoas que têm maior poder aquisitivo. Inclusive coisas e assuntos que eventualmente a própria legislação diz que são legais ou ilegais, como, por exemplo, a discussão a respeito do abortamento seguro. Nós sabemos que pessoas que têm poder aquisitivo mais alto alcançam o abortamento seguro e pessoas que não têm, não alcançam. Então, e aí já trazendo um pouco do meu ser advogada, mas sem qualquer pretensão de juridiquês, nós sabemos que as legislações, elas tendem a se tornar protetivas, mas é possível que nós ensejemos aí amarras, sobretudo para pessoas que não têm condições de ter condutas que vão para além do que a lei preconiza. E é por isso,
numa tentativa de simetralizar humanos e suas condições de vida, é que nós temos declarações universais. A Unesco, já há muito tempo, e aí a gente está falando, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948. Então, nós temos produções internacionais, já há bastante tempo, e tantas outras normativas, que tentam simetralizar humanos, como, por exemplo, essa declaração que vem a dizer que todos os seres humanos precisam ter as suas dignidades respeitadas. Mas para a gente falar isso, de que é preciso que as suas dignidades sejam respeitadas, a gente precisa passar por 2 momentos anteriores. Primeiro, considerar de que, efetivamente, todos são humanos e devem ser tratados como tal. E segundo, considerar que todos têm uma dignidade a ser respeitada, para que depois a gente pense em como esse respeito vai se dar. Acontece que nós tendemos a não respeitar pessoas como se pessoas fossem, porque nós tendemos a reificar sujeitos, ou seja, pensar como se coisas fossem, e coisas não têm direitos, coisas são usáveis, utilizáveis. E a segunda coisa é que nós não pensamos na dignidade que efetivamente essas pessoas têm. E essa é a grande diferença. Eu me lembro que certa feita eu e o professor Antônio Neri Filho conversávamos sobre o quanto a filosofia kantiana era importante para a gente pensar depois os nossos fazeres em bioética. Acho que de todas as perspectivas filosóficas, eu acho que eu me apeguei em Kant, fiquei ali parada, embora tenha lido outros autores, mas ele me parece que, por mais que tenha uma visão hermética em diversos outros cenários, ele, que é um grande pensador, ele conseguiu construir naquela sua obra Metafísica dos Costumes, ele conseguiu construir uma máxima que eu acho que parece resolver muita coisa. Quando a gente entende que no mundo nós temos pessoas e coisas. Acho que isso é fundamental para a gente começar a falar sobre saúde, para a gente falar sobre dignidade, depois a gente falar sobre esse documento internacional. O que significa que no mundo nós temos pessoas e coisas? Primeiro, que são coisas diferentes, que são 2 âmbitos diferentes. Eu tenho uma coisa que é um ser inanimado, e eu tenho uma pessoa que é um ser animado, que, portanto, possui alma, ânima, e que, portanto, precisa ali ter uma certa diferença em relação às coisas. Na hora que Kant vai nos explicar sobre isso, ele nos diz que as coisas, elas são meios. Portanto, eu uso as coisas para alcançar algo que me interessa. Elas são usáveis, utilizáveis. Eu posso tê-las como uma necessidade e querê-las perto de mim. Ou eu posso dizer, não quero essa coisa mais perto de mim, portanto, vou jogar fora. Afinal de ano, a gente resolve fazer muito isso na vida, né? A gente quer diminuir espaço com coisas que nós não usamos e nós jogamos fora ou doamos, mas afastamos de nós aquelas coisas que não nos interessam mais. Então, coisas são meios para a consecução de outras coisas, pretensões ou objetivos. Já as pessoas, elas não podem ser vislumbradas como se assim fossem. Elas não são coisas, elas não são jogáveis fora, elas não são sujeitos que eu posso mensurar como oportunos ou inoportunos e que posso, portanto, dizer vou doar, vou vender, vou pôr ao lixo, vou fazer qualquer coisa menos tê-lo aqui perto, porque não me serve mais. Se eu penso no critério da utilidade para avaliar pessoas, eu estou coisificando as pessoas. Essa é uma das primeiras conclusões necessárias da obra kantiana, que é necessário que a gente veja. Pessoas e coisas são diferentes. As coisas são meios, as pessoas, portanto, são fins em si mesmas. Elas não precisam ter uma característica específica, elas não precisam ter uma utilidade, elas não precisam ter nada mais do que elas mesmas para que eu tenha o dever de respeitá-las. Elas são fins em si mesmas. Não há nenhuma característica que eu deva colocar que vai fazer com que elas devam ser respeitadas a partir de então. E uma grande conclusão, e é o que vai reger tudo que nós vamos conversar aqui hoje, é que, portanto, as coisas, elas têm um preço. Essas coisas, eu preciso saber quanto é que elas custam, para poder até perguntar, desde a época do escambo até hoje, saber quanto que vale, se eu vou comprar ou se eu não vou comprar, se essa utilidade é razoável ou se não é. Então, elas têm um preço. Já as pessoas, elas não têm um preço porque elas não estão no espectro da utilidade. As pessoas, elas não podem ser precificadas nem percebidas como úteis ou inúteis. As pessoas, portanto, têm dignidade. Quando ele faz essa diferenciação, ele nos mostra o que significa essa história, dignidade. Dignidade é aquilo que todo ser humano tem, independentemente do ponto de vista de um terceiro em relação a ele.
Se alguém me olha, pouco importa o que essa pessoa pensa, se eu sou digna ou indigna, porque a dignidade é algo que eu tenho, faz parte de mim, é fim em mim. Eu sou ser humano e, portanto, eu tenho uma dignidade. Essa é uma característica que todos nós, os humanos, temos, o fato de termos a dignidade, e isso faz e promove no outro uma necessidade de respeito àquilo que eu tenho. Então, não é que o outro vai avaliar se eu tenho ou não dignidade, como nós fizemos em muitos momentos da nossa história de maneira errônea, porque nós escravizamos pessoas. Nós avaliávamos as pessoas como se coisas fossem. E, portanto, nós parávamos para pensar se elas são úteis e inúteis, se elas são dignas ou indignas, ou talvez nem sequer pensar na dignidade nós fizemos. Mas hoje, nesse momento, em que nós imaginamos que a humanidade já evoluiu no sentido de não escravizarmos pessoas mais, de não coisificarmos pessoas mais e de não, portanto, reificarmos sujeitos, res é coisa, reificar, tratar como se coisa fosse, se nós alcançamos isso, nós entendemos que todas as pessoas têm dignidade. E só cabe a outra pessoa que a mim olha respeitar. E aí a gente volta para o que nós estávamos falando. Que bom que já sabemos que humanos são humanos. Que bom que já sabemos que todos os humanos têm dignidade. Aí agora a gente vai conversar um pouco sobre de que maneira nós podemos criar estruturas para respeitar estes humanos que têm dignidade, porque todos têm. De que maneira eu posso pensar o meu respeito? E aí a gente vai analisar desde perspectivas que são da ordem da ética e da moralidade posta, num recorte de tempo e de espaço, o que aquela sociedade compreende como moralmente adequado naquele momento da história e naquele lugar. E a gente pode pensar também nas legislações. O que são legislações? Nada mais são do que normas estanques, aparentemente estanques naquele dado momento, até quando perder o vigor, que naquele momento devem ser respeitados por todos para que a gente tenha um certo controle social. Então a gente precisa de normas. Eu preciso de normas deontológicas quando eu ensino no eixo ético-humanístico aos médicos, e isso eu tenho certeza que todos os professores de deontologia de todos os cursos de saúde devem fazer. Eles precisam ter um esteio normativo para dizer o que pode e o que não pode, porque porventura nós humanos, embora dignos, não saibamos respeitar a dignidade de todos eles. E precisamos de normas. E a gente precisa saber o que é certo e o que é errado. A gente às vezes perde um pouco da noção. E aí a gente coloca ali de maneira estanque o que pode e o que não pode. Então as normas, elas são instrumentos de controle ou, quem sabe, instrumentos de ordenamento do que nós vamos decidir como adequado ou inadequado no nosso tempo e espaço. Então, quando a gente vai discutir dentro do Brasil, dentro do município, dentro do Estado, dentro da União, a gente vai pensar que normas é que nós vamos colocar ali para estruturar. Certamente o município de Salvador tem suas normas específicas em relação à saúde. E todos os profissionais de saúde que em Salvador estão precisam conhecer essas normas para que eles saibam o que pode ou o que não pode. Mas certamente eles devem agir de maneira adequada, não só porque a norma diz que é assim, mas sobretudo porque eles já fizeram uma reflexão ética que antecede. Eles sabem que eles precisam respeitar a dignidade das pessoas, independentemente da existência de normas ou não, mesmo porque nós sabemos que nós temos normas, não só aquelas escritas, nós temos normas chamadas consuetudinárias, que são as que estão baseadas nos costumes. Aquilo que nós sabemos que deve ser assim sempre, porque pessoas merecem respeito. Mas eu preciso que elas saibam das normas, mas eu preciso que elas saibam refletir sobre as normas antes disso. E saber que deve ouvir o paciente, não só porque está escrito na norma que é importante a comunicação em saúde, mas porque essa pessoa sabe que a partir da oitiva que vai se iniciar ali um encontro intersubjetivo entre dois sujeitos. Se nós estamos falando de dois sujeitos, nós estamos falando de dois humanos, de duas pessoas que têm dignidade, duas pessoas que precisam se conhecer para que encontre essa interseção, que é esse encontro entre duas pessoas, e aquilo se torne uma relação. Uma relação é um encontro entre duas pessoas que se interseccionam num dado momento, e é preciso que elas se conheçam, que elas dialoguem da maneira que for, através do olhar, através de gestos, através de verbalização. Isso vai depender de cada encontro, de cada momento, de cada situação, porque há situações de urgência e emergência em que a gente não verbaliza. Mas a gente tem um encontro com o outro, de todo modo, independentemente desse outro estar acordado ou desacordado, porque ele continua sendo uma pessoa que tem ali uma alma que precisa ser respeitada. Não falo no que se refere em termos, obviamente, religiosos, eu falo no que se refere à percepção de humano enquanto portador de dignidade. E puxando um pouco mais essa conversa para a ideia de normas, mas não me atendo a elas,
nós temos normas também internacionais, porque nós sabemos que nós, humanos, em diversos pontos de vista culturais, nós somos capazes de pensar de maneira diferente o certo e o errado. E, por vezes, a gente precisa criar um certo consenso maior. E esse consenso maior vai também nos colocar orientações para condutas que são fundamentais. Então, certa feita até perguntaram, esse pessoal da ética é um pessoal que trava, que limita o desenvolvimento da ciência? Não, esse pessoal da ética orienta, para colocar ali as margens adequadas para que o transcurso da evolução científica aconteça, dos encontros entre os humanos aconteça, mas não de maneira a fugir de qualquer possibilidade de respeito, porque nós precisamos sempre respeitar as dignidades. Veja que eu estou sendo redundante, mas é uma redundância necessária, porque a dignidade, inclusive, é o princípio maior que vai reger todas as construções posteriores em relação aos direitos e aos deveres. Voltando para o universo internacional, nós sabemos que aconteceram atrocidades em inúmeros países, inclusive praticadas por outros países, nos países vizinhos, em países distantes. E surgiu ali, depois, por exemplo, da Segunda Grande Guerra Mundial, surgiu a necessidade de respeitarmos as pessoas e logo depois, ao fim da guerra, 3 anos depois, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que mesmo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo princípio maior é a dignidade da pessoa humana, nós sabemos que muitos horrores continuaram acontecendo. E aí, pensando na bioética, que é essa reflexão da ética sobre a vida e sobre a possibilidade de artificialização do ser humano em relação a questões da natureza, inclusive a natureza dos próprios corpos humanos, pensando na bioética, em 2005, a Unesco, com mais de 190 países reunidos, a Unesco conseguiu elaborar um documento internacional que vai discutir bioética e direitos humanos. Até então, os estudiosos da bioética, e aqui no Brasil a bioética chega na década de 90, os estudiosos eles ficavam sempre muito ativos àqueles 4 princípios que eram mais conhecidos, que eram os princípios de Beauchamp e Childress, que eram princípio da autonomia, princípio da beneficência, princípio da não maleficência e princípio da justiça. Esses eram os 4 princípios muito trabalhados e eram princípios formulados por esses 2 autores que eu acabei de mencionar, mas eles não estavam presos a norma nenhuma, eles estavam nos livros. Os pesquisadores liam os livros, os professores liam os livros e buscavam ensinar na academia, e os pesquisadores buscavam reger as suas pesquisas baseadas nesses pontos de vista principiológicos que eram doutrinários, eram de livros, normas, não, eram escritos. As normas, elas chegam quando, em 2005, a Unesco resolve fazer a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. O nosso Brasil foi um desses 190 países que participou. O nosso Brasil é um país chamado signatário dessa norma. Ele assinou esse documento. Ele assumiu o compromisso para trazer este documento para as produções de saúde, para as assistências, para as pesquisas, ou seja, para toda a possibilidade de exercício do direito à saúde dos brasileiros, e isso deve acontecer no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal. E aí, trazendo aqui para a gente, para a nossa realidade em relação a Salvador, a gente vai pensar em que esse documento pode ser útil, porque esse documento é uma coisa, ele não é uma pessoa. As pessoas foram as que pensaram para produzi-la. Em que esse documento pode ser útil para que os profissionais de saúde consigam fazer valer os direitos das pessoas e o respeito à dignidade das pessoas em seus cotidianos? E até mesmo os gestores. De que maneira os gestores podem, a partir desse documento, pensar as políticas de saúde para que eles possam também respeitar as pessoas tal como elas são e tal como elas devessem ser respeitadas? E para isso a gente precisa pensar um pouquinho o que essa norma traz. E aí eu já antecipo o seguinte: essa Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, ela não se ateve a 4 princípios. Ela produziu 15 princípios. E em relação a alguns deles aqui a gente vai refletir. Mas o mais importante também é que ela não saiu daquela percepção inicial de ter como fundamento a dignidade da pessoa humana. Ela tem esse fundamento maior. E aí outra coisa interessante também, e aí só para dar outra pitadinha aqui do meu lado advogada, hoje o Supremo Tribunal Federal reconhece
esse documento internacional como um documento fundamental para tomar grandes decisões em nosso país. Por exemplo, nós tivemos agora uma decisão fundamental em relação à possibilidade de pacientes testemunhos de Jeová poderem recusar a transfusão sanguínea. E o STF decidiu que sim, verificando-se de que são pessoas lúcidas, capazes, orientadas, elas decidindo em relação a elas mesmas, porque não pode por procuração, não pode para crianças, nós estamos falando de pessoas adultas, elas podem hoje recusar. E um dos maiores fundamentos foi a bioética que o STF tomou. E, sobretudo, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Quando eu tenho o Supremo Tribunal Federal que faz uma leitura de uma norma internacional e toma uma decisão que vai reverberar em todas as políticas de saúde, eu preciso que profissionais de saúde saibam que esse documento existe. Eu preciso que profissionais de saúde saibam que a bioética existe. E de que ela está no âmbito da reflexão, mas ela está também no âmbito normativo. E aí eu quero parar um pouco aqui para dizer o seguinte: para que servem princípios? Por que princípios são importantes? Porque as pessoas, em geral, só respeitam muito mais as regras. Talvez elas não saibam ou não se deem conta de que as regras, elas brotam dos princípios. O princípio é o fundamento, ele é o esteio que subsidia tudo depois. Na nossa Constituição Federal, por exemplo, nós temos os princípios fundamentais, entre eles está ali escrita a dignidade da pessoa humana. E só depois é que começam os direitos e os deveres. Só depois disso. Então, nós precisamos saber o que vai fundamentar as regras que nós vamos construir. As regras, elas vão ser construídas com base em alguma coisa. Que coisa é essa? Os princípios que nós temos. Então, entendendo isso, é fundamental que a gente perceba quais são esses princípios tão interessantes que essa declaração traz e que podem ser utilizados ou pensados por profissionais de saúde. A gente vai começar por um que é bem interessante, que todos já conhecem, para poder a gente já ir no caminho de algo que é familiar, que é o princípio da autonomia, que agora, nessa declaração, recebe um adendo em sua nomenclatura. Princípio da autonomia e responsabilidade individual. Esse princípio ele vai trazer não só o respeito ao ponto de vista do outro, auto, eu, para mim, para si, autonomos, uma possibilidade que eu tenho de me autonormatizar. Não só ele vai pensar nisso, como ele vai pensar na necessidade de que eu também me responsabilize por aquelas normas que eu trouxe para mim. Um profissional de saúde, quando está atendendo um paciente, por mais que ele conheça a ciência, por mais que ele conheça a sua área, a sua competência, ele está diante de um sujeito que tem dignidade, que tem valores e pontos de vista culturais. Ele precisa entender que essa pessoa tem interpretações em relação ao seu cotidiano que precisam ser conhecidas, daí a importância da comunicação, mas, sobretudo, essa pessoa só consegue tomar decisões se esse profissional de saúde levar ao paciente informações suficientes para que ele exerça a sua autogovernança. Porque antes mesmo de exercer a autonomia é preciso que exista a liberdade. A liberdade decisional só aparece quando nós conhecemos a respeito daquilo que nós vamos decidir. Então a gente já pode tirar algumas conclusões. Primeiro, todo profissional de saúde, obrigatoriamente, deve dialogar com o paciente, da maneira que for, para que este paciente tenha conhecimento suficiente para exercício de sua autogovernança, que é a autonomia. Porque eu preciso me libertar da ignorância, que é o não saber. Quando eu me liberto da ignorância, que é o não saber, eu começo a ter uma possibilidade decisional. E aí sim eu posso dizer que alguém está exercendo autonomamente a sua vontade. E só aí, como exercício efetivamente autônomo da sua vontade, reconhecendo os riscos, os benefícios, tudo que envolve aquela decisão, a premissa da decisão, a necessidade que ela aconteça naquele momento, eu vou pensar na necessidade que esse paciente tem também de ser responsabilizado por aquilo que ele decidiu. Mas eu só vou dizer que ele é responsável por aquilo que ele decidiu se ele realmente tinha condições para tomar essa decisão. Não só lúcido, orientado, mas eu preciso também, ou pensar que isso talvez tenha acontecido através do seu representante legal, mas eu preciso que haja uma comunicação. Então, hoje em dia, a comunicação entre profissional de saúde e paciente não só é algo moralmente defensável e necessário, mas também é obrigatório no que se refere às questões normativas, entende? Se a gente pensa na bioética como uma reflexão que nos desperta para coisas necessárias, é importante que a gente saiba que a gente só vai entender as necessidades das pessoas quando a gente conversa. E não quando a gente pensa que pessoas são seres inanimados, que vão ser regidos conforme as normas estruturais e institucionais e que elas devem se adequar à instituição e não a instituição se adequar a essa pessoa. Então, está na construção das políticas públicas
compreender que eu preciso respeitar os valores, preciso respeitar de que maneira aquela pessoa se percebe digna, para que eu possa conversar com ela e entender como é que eu vou estabelecer essas políticas todas. E aí a gente já segue para outra coisa que é importante também, que é o princípio do consentimento, que não estava naqueles 4 conhecidos anteriores, mas que se pensava muito que estava dentro do princípio da autonomia. Fato é, eu só posso dizer consinto ou não consinto, aceito ou não aceito tal medicamento, aceito ou não aceito tal internação, a não ser que nós estejamos falando de situações de compulsoriedade. Eu só posso dizer isso quando essa pessoa também conheceu e sabe quais são as consequências do seu aceite. Quando a pessoa entendeu que todos os riscos que ela vai correr são riscos que ela aceitou correr. Ou seja, é um pouco mais do que entender o respeito à liberdade decisional. É um respeito à informação, efetivamente. Eu preciso que esse profissional de saúde conheça, informe e que, para isso, reconheça não só a ideia de autonomia, mas também a ideia de vulnerabilidade, que já é outro princípio também. Vejam que nós temos 15, eu vou trazer alguns aqui. Existe o princípio que se chama princípio do respeito à vulnerabilidade humana e integridade pessoal. Se eu sei que eu tenho que respeitar a autonomia e as pessoas elas devem ser responsáveis por suas decisões, se eu sei que as pessoas elas devem consentir sobre o que vai ser feito em seus corpos, eu preciso saber também que nível de dificuldade essa pessoa tem em compreender, em decidir e qual é o lugar a que ela pertence. E aí eu posso falar tanto em termos metafóricos como objetivos. A vulnerabilidade, que é um assunto, inclusive, que o professor Nery ele ministra aulas incríveis sobre vulnerabilidade, ela, no âmbito da bioética, para ser entendida, a gente precisa anteceder um pouco a sua etimologia. Vulnus é ferida, vulnerabilidade é susceptibilidade de ser ferido, machucado, magoado. E nós sabemos que dentro da bioética nós temos pensadores que dizem o seguinte, olha lá, a gente precisa de 2 outras diferenças aqui. A gente precisa entender que nós temos pessoas que são vulneráveis, portanto suscetíveis a serem feridas, mas nós temos pessoas vulneradas, já foram feridas há muito tempo. Nós temos um economista indiano, Amartya Sen, que ele diz que sem, ao menos, a possibilidade de exercício ou garantias dos direitos humanos, não há nem que se falar em qualquer outro diálogo subsequente. Ou seja, pessoas que foram vulneradas, pessoas que já tiveram tudo retirado, inclusive o que a gente considera como um tratamento digno, essas pessoas, será que nós vamos tê-las como pessoas que terão a sua integridade respeitada? Muito provavelmente não. Esse é outro princípio que nós precisamos que os profissionais de saúde conheçam. Quando ele pensa em conversar com o paciente, quando ele pensa em desenvolver, e aí os gestores políticas de saúde pública, é preciso que se entenda quais são as vulnerabilidades específicas ali. Isso vai auxiliar também no pensamento até dialógico, como é que eu vou conversar com esse paciente, como é que eu vou entender o respeito que eu devo ter à realidade desse paciente. E de que maneira eu devo, inclusive, respeitar a privacidade desse paciente, eu já sigo também para outro princípio importante. Eu quero trazer aqui uma conversa que eu tive com alguns alunos da Faculdade de Medicina em relação a pacientes do Hospital das Clínicas. Professor Nery, nós estávamos falando sobre prontuários. E um aluno me disse assim, professora, essa história de que prontuário não pode ser fotografado, de que prontuário não pode ser visto sempre que o estudante de medicina quiser, essa história é muito retrógrada, porque a gente tem que acessar, a gente tem que ter ali a possibilidade a qualquer tempo e tal. Eu falei assim, me diga uma coisa, você entende que você deve ter esse acesso rápido, ou sempre que você quiser, e pegar e saber sobre a história de quem você quiser dentro do Hospital das Clínicas, que é um hospital público, um hospital escola, e você pega o prontuário de qualquer pessoa, e eu tenho, porque eu tenho o direito de estudar e entender. Pronto. Você chega no hospital privado de uma pessoa que é bastante conhecida, bastante respeitada, e faz isso também? Você pega o prontuário da pessoa, você puxa, você vai lá e começa a acessar, e você tira foto, você faz isso. Não, professora, aí é diferente. Eu falei, qual é a diferença? E aí nós conversamos, professor Nery, sobre a diferença. Que conversar sobre a diferença que ele entendia desnudava, descortinava a questão principal. Era que as pessoas cujos prontuários ele não poderia acessar, porque ele achava que não seria adequado, eram pessoas em que ele conseguia respeitar a dignidade. E as outras eram pessoas reificadas por seu propósito de estudo.
pessoas tratadas como se coisas fossem, porque ele tinha o direito de estudar. Então, muitas vezes, e aí eu já faço uma reflexão que eu acho que é importante que todos os profissionais de saúde façam para si mesmos, muitas vezes nós valoramos diferentemente os atendimentos, tendo por base quem nós estamos atendendo, não pelo fato de serem humanos, mas pelo fato do que representam na sociedade. E nós tendemos a desrespeitar pessoas que nós consideramos inanimadas. Nós temos o grande equívoco de compreender que nós temos indigentes vivos e mortos na sociedade. Pessoas que nós trabalhamos na bioética como pessoas vivas biologicamente, mas mortas socialmente. E, nesse sentido, nós coisificamos, porque mortos são corpos, mortos não são vivos. E vivos é que têm dignidade, mortos não. Né? Aí, é claro que juridicamente a gente vai falar para outras questões, nós temos sim que respeitar os corpos das pessoas, mas só para a gente fazer essa reflexão aqui do que a gente deve promover como condutas. Então, esse estudante achava que ele podia. Né? Ele podia acessar quando ele quisesse, porque ele tinha o direito de estudar, e ainda acha que aquelas pessoas estavam ali naquele hospital público, e era um hospital escola, ainda acha que ele estava ali para aprender com essas pessoas. Não sabendo ele que a honra era dele, em acessar essas vidas que estavam ali, não para ensinar, mas de alguma maneira beber na fonte de um tratamento que era gratuito, com professores renomados, e eles estavam ali acreditando que estavam no lugar certo, para o cuidado certo, e sequer imaginavam que tinham ali algum aluno pensando que os seus corpos eram de coisas e não de pessoas, né? O princípio da confidencialidade e privacidade, que é o princípio que está também na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos e que tem aplicabilidade direta na prática dos profissionais de saúde, ele vai trazer duas coisas que são interessantes, porque a privacidade é diferente da confidencialidade. A privacidade é um direito humano. A confidencialidade é um dever do outro perante este direito humano. Eu tenho o direito à privacidade. Todos os meus dados são privados. Se você tiver o privilégio de acessar os meus dados, recai sobre você um dever chamado confidencialidade. Então, privacidade é direito, confidencialidade é dever. E aí eu precisei, professor, não só fazer uma imersão da bioética e explicar um pouco a esse aluno o quanto ele estava equivocado, mas também precisei trazer esses dados que são dados normativos. Ou seja, ele tinha um dever de confidencialidade, inclusive qualquer dado que vazasse daquele celular nervoso dele, que tirava foto de todos os prontuários, qualquer dado que vazasse, eram dados que poderiam ser enquadráveis no Código Penal, porque nós temos lá um crime específico sobre quebra de sigilo. Quebra de sigilo profissional, mas também quebra de sigilo de pessoas que não são profissionais diretamente, mas que tiveram um acesso privilegiado a dados profissionais. Então, nós sabemos que, por vezes, nós precisamos que as pessoas conheçam um pouco as normas. Quem sabe as normas podem frear um pouco alguns comportamentos que são antiéticos, mas o que mais valoramos é a compreensão a respeito da ética que essas pessoas devem ter, obviamente. E isso nos traz também para outro princípio que eu quero trazer, outros dois. Que chama-se igualdade, justiça e equidade, e outro que chama-se não discriminação e não estigmatização. Esse documento, inclusive, que eu estou falando aqui, esse documento ele tem a sua tradução em português, ou seja, para todos os países de língua, todos os lusófonos. Eu quero, depois eu vou enviar esse documento, que foi retirado diretamente do site da Unesco, para a escola, né? Eu vou enviar para o professor Antônio Nery, para que ele possa também disponibilizar, até mesmo o link direto embaixo do vídeo do YouTube que aqui está. Esses dois princípios que eu quero trabalhar aqui agora, eles são princípios que vão nos fazer mostrar que, por vezes, quando a gente não conhece a fundo as questões dos direitos humanos, a gente, às vezes, tenta agir de maneira bastante ética e termina descarrilhando para algo absolutamente equivocado. Nós precisamos que os profissionais de saúde conheçam, reconheçam e pratiquem o entendimento da diferença entre igualdade e equidade, para que, então, a justiça aconteça. E tem muito a ver com o que nós acabamos de falar, que é a vulnerabilidade. Se eu trato todos os meus pacientes de forma igual, eu estou sendo muito errado. Porque os meus pacientes não são iguais. Os meus pacientes têm necessidades, dificuldades absolutamente diferentes. A justiça não está em entregar para todos a mesmíssima coisa. A justiça está em percebê-los de maneira equânime e não de maneira igual. E é por isso que a gente vai para a equidade. A igualdade tem como oposto a desigualdade. A equidade tem como oposto a iniquidade.
E aí eu vou entender que eu preciso tratar de maneira equânime. O que é isso? Entender as diferenças, as dificuldades. Vai ter um paciente que eu vou me demorar um pouco mais, vai ter um paciente que eu vou me demorar um pouco menos, mas com certeza, para os dois, eu tenho um ponto de vista igualitário de consideração de suas dignidades, óbvio. Mas quando eu percebo as suas dificuldades, eu consigo estruturar um atendimento. Isso tem a ver até com distribuição de recursos entre as unidades de saúde de Salvador. Eu vou pensar de que maneira eu vou fazer essa utilização para que depois de pensar de maneira equânime, eu busque alcançar a igualdade. Mas uma questão que tem muito a ver com a maneira como os profissionais de saúde vão lidar com os pacientes, e é um princípio que eu já nomeei aqui, que é o da não discriminação e não estigmatização, está muito a ver não só nas políticas do município, que precisam se atentar para que não sejam discriminatórias e nem estigmatizantes, mas tem tudo a ver também com a maneira como o próprio profissional de saúde vai dialogar com esse paciente, que vai ter ali uma característica que é diferente. E não tem problema em nós percebermos que é diferente. Eu preciso entender as suas diferenças, as suas desigualdades, o que tem ali de peculiar para que eu possa respeitar, inclusive. Mas, sobretudo, entender as diferenças não significa estigmatizar e nem discriminar de maneira negativa. Eu posso discriminar de maneira positiva, ou seja, tenho aqui um grupo de pessoas vulneráveis e vou selecionar este grupo de pessoas vulneráveis porque, para elas, eu preciso de maiores cuidados. Isso é o que a gente chama de uma discriminação positiva. Agora, a estigmatização, no sentido de, tenho aqui um grupo de pessoas, este grupo de pessoas serão excluídas de determinados espaços, aí eu já vou considerando ali que são estruturas de pensamento absolutamente errôneos. E aí, veja, eu estive outro dia num grande hospital aqui de Salvador, falando sobre questões da infectologia. E nós sabemos que nós temos pacientes que são soropositivos em Salvador. Muitos pacientes vulneráveis que são soropositivos em Salvador. Entender que eles são soropositivos significa desenvolver políticas interessantes, significa no atendimento ter algumas peculiaridades dialógicas ali, ou seja, perguntas específicas, maneiras de protecionais específicas, entender de que maneira eu vou perceber as vulnerabilidades deles, mas jamais estigmatizar. Eu tive acesso, certa feita, a uma situação em que um profissional de saúde chegava numa recepção e dizia, paciente tal, da ala tal, que era uma ala específica de pacientes soropositivos, ou que fazia alusão, inclusive, à sua patologia. Então, assim, você vai destacando de maneira absolutamente errônea, e isso não pode acontecer. Agora, é preciso tomar muito cuidado, porque é possível que nós tenhamos pessoas que não vão ser atendidas porque não têm identidade, que nós temos pessoas que não vão ser atendidas porque essas pessoas não vão ser reconhecidas como cidadãs que precisam desse cuidado, como pessoas que, porventura, tenham ali fisicamente uma estrutura fétida, fisicamente retirado os seus direitos a um banho, retirado os seus direitos ao uso de um vaso sanitário, situações que são muito, muito, muito pontuais e que todos nós entendemos como absolutamente normal, e isso não seria nenhuma pauta. Mas não, como nós temos muitas pessoas em situação de rua, eu estou tocando nesse assunto porque também é foco das pesquisas do professor Antônio Neri, nós sabemos que, em relação a elas, foi retirada qualquer possibilidade de exercício dos direitos humanos porque elas foram discriminadas pela ausência de direitos, que é uma discriminação extremamente negativa. E aí, já fechando, eu quero destacar o princípio da responsabilidade social e saúde, né? Que nós estamos numa escola. Se nós estamos numa escola de saúde pública, nós sabemos a responsabilidade que essa escola tem em reverberar um conhecimento que vai alimentar perspectivas assistenciais de atuações individuais e coletivas em serviços de saúde. Então, a responsabilidade é algo interessante, porque se nós pensamos no sentido moral, a gente vai dizer que quem tem muita responsabilidade são pessoas que sabem quais são os seus deveres e que praticam os seus deveres adequadamente. Num sentido ético-jurídico, pessoas responsáveis são aquelas que descumpriram os seus deveres jurídicos originários e que agora precisam indenizar, precisam ser responsabilizadas pelo mal que fizeram. Quando a gente pensa na bioética como responsabilidade, a gente está falando das duas coisas ao mesmo tempo. Não só eu preciso que as pessoas se sintam responsáveis por suas ações, como eu preciso que as pessoas saibam
que quando elas cometem ações errôneas, elas serão responsabilizadas por isso. E antes de pensarmos na responsabilidade, é preciso que a gente pense em quais são os nossos deveres originários, quais são os nossos papéis, o que nós estamos fazendo. Nesse exato momento, nós estamos aqui vivenciando os nossos papéis pedagógicos. Nós estamos vendo o quanto nós temos de um determinado conhecimento que precisa ser replicado, porque ele não nos pertence. Esse conhecimento que, de algum modo, eu tenho, chegou até mim porque eu tive uma oportunidade de conhecer. Este conhecimento não pode parar em mim. Ele tem que ser replicado porque ele não me pertence, ele está passando por mim. E ele sai de mim de alguma maneira, como eu escrevo, como eu falo, mas é preciso que ele aconteça. E aí a forma pedagógica que nós temos de responsabilidade de reverberar e de replicar esse saber. Só que não adianta ficarmos no plano da teoria. É preciso que a gente vá para o plano da prática. E mais uma vez, o professor gosta de trazer exemplos ruins, né, para poder... Eu vou trazer um exemplo ruim de um profissional de saúde que certa feita me disse assim: eu não sou obrigado a sentir aquele odor. A palavra que ele usou não foi odor, né? Eu, com elegância, que fiz agora o uso dessa palavra. Eu não sou obrigado a sentir aquele odor. Eu não sou obrigado a ficar num lugar em que há um desrespeito à minha dignidade enquanto trabalhador. Veja, se nós estamos falando da questão estrutural, institucional do seu lugar de trabalho, concordo com o que você disse. Mas se você me diz que você não é obrigado a atender um paciente extremamente fétido porque isso ofende a sua dignidade, talvez você é que não saiba visualizar a dignidade do outro e não entenda o seu papel e a sua responsabilidade e função social em fazer com que este outro tenha o seu amparo à saúde respeitado. Então, por vezes as pessoas confundem um pouco as questões, sabe, professor? Elas confundem muito. Certa feita eu ouvi de um aluno assim: eu não sou obrigada a ficar do lado de uma mulher que está parindo e gritando muito alto, e os meus direitos em relação aos decibéis nos meus ouvidos. São coisas que a gente nem imagina que são reflexões que a gente nem imagina que estudantes podem ter, e sabemos que são reflexões que reverberam também na vida de profissionais já formados. Eles talvez pensem nisso. Talvez esse estudante tenha ouvido algum obstetra antiético dizer isso. E aí nos cabe também pensar no nosso papel de ter a paciência de compreender que aquela fala, ela é uma fala que não é estéril, ela não é descolada das realidades, ela é uma fala maculada por pensamentos extremamente errôneos e que não respeitam a dignidade das outras pessoas. Parar, respirar e se perguntar sobre o que significa isso, o que significa parir, o que significa dor. O que significa colocar a dor através da voz? E aí a gente vai dialogando e vai entendendo. E arrematando aqui, eu já não sei quanto tempo eu tenho, eu até coloquei aqui algo para poder me guiar. Arrematando, eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre de que maneira a gente pode pegar esses ensinamentos da bioética, que são conhecidos por muitos profissionais da saúde pública, e pensar no cotidiano. Porque alguns até vão dizer: mas isso eu já sabia. Isso que a bioética está dizendo aí, eu já sabia. E aí eu vou te provocar e finalizar te provocando dizendo assim: muito do que você sabe, que já está nos princípios, na verdade, nem precisariam mesmo ser ditos. Nós não precisaríamos, nós humanos, não deveríamos precisar das normas. Porque nós precisaríamos entender o respeito que nós devemos ter a todos. Se nós ficássemos e entendêssemos o respeito que nós deveríamos ter a todos, a gente não precisaria das normas. Para que normas? A gente respeitaria uns aos outros e seria tudo muito adequado. Mas nós precisamos. E falar sobre princípios, por vezes, seja um rememorar de conjunturas necessárias. É importante que a gente pense isso. E a última provocação que eu faço é: por mais que você conheça tudo isso, eu tenho certeza que você ainda vai se deparar com dilemas e problemas que a bioética vai te ajudar a resolver. Problemas são coisas que não têm solução, são situações que não têm solução. E dilemas são situações que têm duas soluções ou mais. E pensar em como fazer, como refletir, o que dizer diante desses grandes dilemas. Certamente, quando você vai para a filosofia, quando você vai para a bioética, quando você vai para os princípios, você consegue refletir melhor. Sair um pouco daquela conjuntura institucional, sair um pouco daquela estrutura ali intersubjetiva e ter pensadores que são da bioética, que vão te ajudar a refletir coisas que às vezes você já não enxerga mais. Então a bioética, ela é sim fundamental, porque ela nos rememora coisas necessárias. Não à toa,
ela começou a ser replicada, sobretudo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, porque foi com fundamento em descumprimentos da dignidade que nós tivemos atrocidades no nazismo. E tivemos atrocidades que continuam acontecendo até hoje, porque o nazismo foi só um exemplo que ficou aí colocado nesse mundo ocidental como o maior de todos, mas nós sabemos que não é, que nós temos muito piores. Nós temos aqui dentro do nosso país, nós temos situações muito difíceis e nós precisamos sim ser relembrados. Os nossos princípios a todo tempo, a existência de problemas e de dilemas que precisam ser refletidos, e isso dentro de uma escola de saúde pública realmente é extremamente louvável. Eu quero encerrar me colocando à disposição para a gente conversar um pouquinho mais sobre, mas sobretudo dizendo, leiam esse documento, que é a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos de 2005 na Unesco, que completou 20 anos esse ano. Leiam sobre bioética, assistam aqui essas lives, porque certamente vão trazer vários outros assuntos que são interessantíssimos, e saiam da zona de conforto, porque certamente todos nós buscamos zonas de conforto, mas é preciso que a gente se incomode para a gente caminhar. Camila, obrigadíssimo. Eu acho que você nos traz informações que, se houvesse um meio mágico de fazer chegar a todos os profissionais, particularmente da saúde, as coisas seriam certamente diferentes. Mas eu vou passar para as duas Alessandras, uma que você está vendo aqui e a outra que talvez não esteja visível, porque ela fechou ali a câmera, para a gente ver se tem alguma questão que vocês queiram trazer para a Camila, ou de fazer algum comentário. Olá, professora Camila, é um prazer revê-la. E não consigo, fiquei com essa difícil tarefa de fazer um primeiro comentário, mas queria falar da alegria em te ouvir, tá? Do grande aprendizado nesses poucos minutos, meu Deus, assim, foi uma enxurrada de coisas anotadas e de conexões feitas com nossa realidade prática, né? Eu tenho aí uma história no campo da saúde mental, numa área em que a questão dos direitos humanos ela é tocada de forma muito nevrálgica, né? A gente está falando de pessoas que historicamente foram coisificadas, né? A gente está falando do campo da loucura, dos usuários de álcool e outras drogas. Vira e mexe a gente vê iniciativas, uma história de políticas públicas violadoras de direitos. Então, a gente está num campo em que essa seara, quando a gente pensa nos princípios, né, da autonomia, da não estigmatização, eu acho que isso grita ainda mais alto quando a gente fala do campo da saúde mental. Mas pensando no campo da saúde de um modo geral, eu fiquei, acho que você arremata de modo muito brilhante quando você fala das situações dilemáticas. Eu fiquei pensando, né? Para que servem os princípios quando você pergunta lá no começo, né? Eu acho que um princípio ele serve para isso. Na hora que eu estou no meu cotidiano, que eu estou diante de um usuário e que eu tenho que tomar uma decisão, eu tomo a minha decisão baseada em quê? Né? Quem são as vozes que falam comigo, que me fazem decidir diante de uma usuária psicótica gestante, se eu vou sugerir que ela aborte ou não? Quais são os princípios que passam pela minha cabeça no momento desse, né? Se fosse uma mulher não psicótica, branca, né? A gente precisa falar também de classe, de raça, né? Se fosse uma mulher branca diante de mim, se fosse uma mulher não psicótica e que me contasse que estava gestante numa unidade de saúde da família, eu sugeriria abortamento. Por que diante de uma mulher pobre, negra, psicótica, eu sugiro o abortamento, né? Quais são os princípios que passam pela minha cabeça no momento que eu tomo uma decisão essa? Porque isso é do campo da tomada de decisão do profissional. A gente está falando de um campo de autonomia profissional gigantesca. Quando você está diante de um usuário, você tem uma autonomia importante, né? E que decisão você toma, né? E quais princípios estão em jogo quando você toma uma decisão como essa? Então, eu fico pensando que isso que pode parecer muito etéreo, muito filosófico, muito conceitual, quando a gente fala de bioética, porque foi assim que a gente foi ensinado na faculdade, né? De que estava lá nos livros e que a gente usava somente quando precisava fazer pesquisa, né? Com seres humanos.
Mas quando você traz para a dimensão da aplicabilidade, eu acho que é um instrumento importante para a gente pensar. É uma tecnologia leve e dura, né? Se a gente pensar lá em Merri, que vai fazer a separação das tecnologias em saúde que a gente usa. Então, o diálogo, a comunicação, o olhar no olho, a empatia está no campo das tecnologias leves, a transferência, o vínculo. Mas as declarações, as normativas existem enquanto tecnologia leve e dura. Né? Como é que eu tenho usado esses instrumentos em meu cotidiano de trabalho? Ou eu tenho tomado decisão com base nas minhas referências pessoais, individuais, no que circula pelas redes sociais, no campo da moral, né? Então, eu acho que essa é uma discussão na saúde que se faz muito urgente, sobretudo porque, para finalizar a minha questão, que na verdade eu queria te ouvir um pouquinho mais, se for possível, que é de uma grande lição que eu aprendi com o professor Nery. Eu fui aluna, né, de Nery, e ele me ensinou uma coisa que eu ando reproduzindo muito por aí, que é a ética está do lado do terapeuta. Né? O que ele quer dizer com isso? Assim, na hora que você tem que decidir, quando você traz os exemplos sobre os decibéis que incomodam os meus ouvidos, o odor que incomoda o meu nariz, sobre o meu direito primeiro antes desse direito do usuário, Nery me ensinou que a gente precisa pensar quem é mais vulnerável naquele contexto. Né? O cheiro pode até me incomodar, né? O barulho talvez até me incomode, mas enquanto trabalhadora, eu estou como profissional de saúde e agir com ética, né? É uma prerrogativa da minha função. E eu preciso entender quem é o mais vulnerável naquele momento. Eu não sou a mais vulnerável enquanto trabalhadora de saúde, apesar de ser também vulnerável. Claro, e a gente não desconsidera isso. Mas, enquanto psicóloga, né, que sou, mesmo que esteja difícil para mim naquele momento, tem alguém que está mais vulnerável e é em nome disso que eu preciso atuar. Eu acho que esse tem sido um desafio importante na rede da gente, essas confusões ou talvez falta de referencial mesmo para se sustentar, para conseguir pensar, refletir e tomar decisões que sejam mais equitativas, mais justas e que superem a desigualdade estrutural, o racismo estrutural que a gente está inserido em nossa sociedade brasileira. Obrigada. E acho que a gente pode ver se tem algumas perguntas. Se a Nogueira tem chat. alguma pergunta? Não, por enquanto não temos. Não chegou nada de pergunta. Talvez tenha sido nossa tecnologia, Camila, que entre lá e cá, ela está aí caminhando até agora. Eu garanto que da próxima vez, certamente, a tramitação das questões a tramitação ficará mais fácil. De qualquer sorte, se as pessoas escreveram no chat perguntas, a gente vai recuperar isso depois, encaminha para a Camila e publica. Então é isso. Eu também quero lhe agradecer, Camila, se terá a palavra final nesse encontro, mas eu queria dizer do meu prazer de ter inaugurado com vocês, meus pares todos, e você em particular, Camila, ter inaugurado essa série de lives que nós pretendemos fazer uma vez por mês. Daqui a um mês nós pensamos em fazer uma segunda live. Talvez nós possamos até pensar em um tema que foi tratado lá no Congresso de Bioética que nós tivemos, que seria a questão da vulnerabilidade feminina e a saúde mental, por exemplo. Ou nós estamos num momento em que eu gostaria de afirmar aqui que as mulheres vivas, as mulheres têm direito à vida como todos. Então, o que eu estou dizendo aqui é que o feminicídio é um horror que nós produzimos. Então, eu quero adotar aqui, talvez, para a próxima conversa nossa, como esse slogan inicial, as mulheres vivas, para que a gente possa pensar e reduzir e talvez trabalhar mesmo em nível preventivo, por que não, o feminicídio.
Então, eu quero lhe agradecer, mas quero então agradecer à Escola de Saúde Pública essa possibilidade. É evidente agradecer também à direção de atenção especializada na pessoa de Ana Laura e na diretoria da escola de Diego Edton, porque eu acho que nós teremos a possibilidade de fazer informação e educação. Eu acho que essas lives têm essa proposta, informar e educar. E eu acho que nós hoje tivemos isso. Informação com educação, no sentido próprio da palavra. Educar aqui significa trazer conhecimentos que possibilitem que nós trabalhemos melhor, que nós possamos exercer melhor a nossa humanidade. Portanto, agradecer a Ivan, que eu não sei se ele vai aparecer aqui como eu gostaria muito, para que nós pudéssemos vê-lo. Foi ele que proporcionou tecnicamente toda essa aventura que nós vivemos aqui. Agradecer a meus pares, as Alês. Tem a Lê e a Lê, eu às vezes chamo a Lê 1 e a Lê 2, eu não sei nunca qual das duas, depende da circunstância para ser a Lê 1 ou a Lê 2. Então, agradecer a elas, agradecer a todos que permitiram essa atividade, agradecer aos que eu não vi, que nós não vimos aqui, mas que nos ouviram e viram. E eu espero que estejam conosco numa próxima atividade. E, Camila, fica com você as honras do encerramento desse encontro, evidente, repetindo mais uma vez os meus agradecimentos pelo seu brilhantismo, pela sua competência, pela sua cordialidade, pela sua humanidade. Obrigadíssimo. Olha, eu fico muito feliz, fico realmente muito feliz. E já comentando esse final e trazendo um pouquinho da provocação que a querida Alessandra fez, sobre uma frase, né, do professor Antônio Neri, a ética está do lado do terapeuta. Eu penso que, por vezes, a gente se pergunta de que serve, para que serve, por que é que nós refletimos essas coisas e ficamos falando aqui, quer seja aqui online ou na sala de aula e tal. Será que ética é uma coisa que a gente é capaz de aprender? E aí, uma coisa que me conforta muito é o seguinte: os seres humanos, em geral, eles só se preocupam, ou seja, se ocupam antecipadamente em relação a coisas que são muito importantes quando elas têm outras pessoas que estimulam isso. Então, se a gente tem nesse ambiente pedagógico a possibilidade de criar pré-ocupações, que são do nível da reflexão, para que a gente, no momento de ir à prática, consiga pensar melhor, isso por si só já é fundamental e já faz com que a gente pense que esse pessoal da ética até que nos ajuda a dar uma refletida interessante, né? Então, eu diria isso, né? E trabalhar com casos, sabendo sempre que os mais vulneráveis, sim, realmente são as pessoas que estão ali buscando o cuidado, muito embora os profissionais de saúde também tenham seus níveis de vulnerabilidade e precisem, né, ser cuidados. Esse é outro assunto também, de que maneira a gente vai pensar a vulnerabilidade dos profissionais de saúde. Muito obrigada por terem me convidado, por eu ter feito parte desse momento aqui, por eu estar ao lado de pessoas tão qualificadas. Me sinto sim lisonjeada, não é uma fala protocolar, é uma fala real. Muitos aqui já tive a possibilidade de conversar em outros cenários, em outros momentos, e sabem o quanto eu me sinto feliz, não só em encontrar pessoas que estão dispostas a refletir também, mas que estão dispostas a fazer com que esse conhecimento seja posto para frente cada vez mais. Professor Antônio Neri, eu sou uma grande admiradora de sua intelectualidade e também do seu senso de ser humano responsável por fazer valer os direitos de outros seres humanos que tocam e os que não tocam também. Então, eu quero publicamente dizer isso, dizer que eu faço votos de que essas atividades sejam atividades de excelência, sempre mais, e que esse material fique, sim, guardado e que seja replicado para inúmeros profissionais de saúde, porque essa busca pelo conhecimento auxilia e reduz problemas e dilemas que a gente tem na nossa prática e enaltece e faz com que a gente se perceba humano e entenda os nossos direitos, deveres e, sobretudo, as nossas qualidades que são inegociáveis, que são a nossa dignidade. Tá bom? Eu quero agradecer a escola também. Obrigada. Obrigado, Camila. Mulheres vivas e até a próxima. Até. Tchau, tchau.
Obrigada, professora. Ai, acho que não, a Laura vai falar.